Olá, galerinha! Tia Lorena mais uma vez para uma aula de geografia. Claro que a tia Lorena não podia começar, né? A nossa aula sem corrigir o nosso dever de casa. Nosso dever de casa vai falar de algumas unidades federativas. Falou também, né? Para vocês pesquisarem aí sobre as secretarias municipais do nosso município, não foi isso? Então tem municípios diferentes. A tia Lorena não tem como colocar de todos, porque a gente tem alunos que moram no Maracanaú também, não só no Guape. Certo? Então nós vamos fazer a nossa correção e hoje a gente vai dar início ao nosso capítulo 4. Show de bola? Vamos começar? Nosso dever de casa, ele começa na página 200, né? Era exatamente isso, tinha, né, essa primeira tabela aqui, ó. E aqui no começo falava o seguinte: a lista a seguir representa as 10 melhores cidades do Brasil segundo a ONU. Essa lista leva em consideração o índice de desenvolvimento humano municipal, que foi feito com base no censo de 2010. Gente, olha aqui, ó, as cidades, né? Então eu tenho várias aqui, ok? Aí aqui tem uma fonte de onde eu retirei, se você precisar ver. Aí eu vou para uma. Observe as unidades federativas em quais regiões brasileiras as 10 melhores cidades do Brasil estão localizadas. Vamos subir. Você vai observar aqui, ó, né? São Paulo está onde? É no sudeste. E aqui? Santa Catarina, no sul. Aí vai puxando, ó. Espírito Santo, sudeste. Sudeste. Sudeste também, no sul. Aí vai puxando, né? E centro-oeste. Vamos lá. Eu falei algumas regiões. Foi quais foram as regiões que a tia Lorena falou? Sudeste, sul e centro-oeste. Qual é a opção? Opção C. Ok? Isso eu estou falando de região, certo? Não é de estado. Marque aí a opção C. Número 2, a unidade federativa em que você mora tem alguma cidade entre os melhores para viver? Caso não tenha, o que você pensa a respeito? Você vai citar a sua opinião. Ah, tia, eu acho que Maracanaú, eu acho que Maranguape é uma das cidades boas por conta disso, certo? Você vai dar a sua opinião aí. 201, em sua opinião, o que é uma boa cidade para viver? Em sua opinião, o que é uma boa cidade para viver? Gente, o que é uma boa cidade? É ter lugares para você passear, é ser limpa, você vai dar também a sua opinião aí. Número 4, na cidade em que você mora, também é pessoal, ó. A população tem uma boa qualidade de vida? Cite algumas características dessa realidade. Se sim, você vai colocar, né, quais são as qualidades de vida que a população tem. E se não, também você vai colocar. Aí aqui eu tenho um texto sobre qual é o nosso papel, né, em questão até de poluição, que a gente sabe que causa. Aí eu vou para 202. De olho no local. Pense em atitudes suas e seus familiares que ajudam na qualidade de vida da cidade onde mora. No espaço a seguir, represente com desenhos e ações. Eu vou dar um exemplo bem comum, que é a coleta seletiva do lixo. A gente coloca, né, o lixo lá fora de casa e o rapaz da coleta seletiva passa e leva. Então são atitudes que melhoram. Outro exemplo é plantação, né, de você plantar árvores. Também é um exemplo de qualidade de vida. Na 203 eu estou falando um pouco sobre os canais de comunicação, né, de como eles se propagam, como eles passam a informação de maneira muito rápida. Aí eu tenho o seguinte: acesse o site oficial da Prefeitura de sua cidade, quem mora em Maracanaú, né, Prefeitura de Maracanaú, e quem mora em Maranguape, Prefeitura de Maranguape. Faça uma pesquisa para encontrar os canais de comunicação que estão disponíveis caso a população queira entrar em contato. Maranguape, eu vou citar a rádio FM, né, Maranguape FM, que também dá voz à população. A população pode estar falando lá o que pensa. Registre no espaço a seguir os canais de comunicação que foram encontrados. E a última era o seguinte: leia as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Nós vamos ler, vamos marcar, vamos lá. Graças às boas condições das cidades, nenhuma pessoa mora nas áreas de risco. Olha aí, gente, esse nenhum aqui, ó, nenhuma pessoa, já sabe que é o quê? Falso. Deixa eu subir mais um pouquinho para ver se dá para ir todo mundo. Pronto. Vamos aqui para outra. Água tratada e coleta de esgoto são importantes para que as cidades tenham qualidade de vida? Claro, né? Verdadeiro. Outra, os cuidados para evitar a dengue foram muito importantes e por causa deles não temos mais casos dessa doença no país. Gente, a gente não tem mais caso? Claro que não, né? A doença, infelizmente, ela ainda está por conta de quê? Da sujeira. E a última? É a última? Pronto, é a última.
Os governos têm grande participação no cuidado de qualidade de vida nas cidades, mas a população também tem que fazer a sua parte. Verdadeiro ou falso? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Ok? Primeira questão corrigida. Tia Lorena vai apagar para estar comentando a segunda, terceira e quarta. Vamos lá. Justifica as afirmativas incorretas. Ó, a tia Lorena já falou, né? A primeira aqui fala de quê, tia Lorena? Do nenhuma. Nenhuma pessoa mora nas áreas de risco. Você sabe que é mentira. E a outra também é a questão da dengue, né? Que a dengue acabou. A gente sabe também que não. Então você vai apenas justificar aqui embaixo. Uma comunidade do bairro ou município unida e bem organizada terá mais facilidade ou mais dificuldade para ter seus pedidos atendidos pelas autoridades. Gente, claro que é o quê? Mais facilidade. Por quê? Porque está todo mundo pedindo a mesma coisa. Aí você vai justificar, ó, porque todo mundo, né, tem voz e aí vai. Número 4. Conhecer os problemas da comunidade do bairro ou da cidade. Ajuda as pessoas a votarem preocupadas com o bem comum. Claro, tia, por quê? Uma cidade que não tem, ou um bairro mesmo, vamos falar do bairro, que não tem saneamento básico, todo mundo se preocupa ao mesmo tempo. Tia, por quê? Porque ali tem proliferação de doenças e pode pegar só em uma pessoa? Não, pode pegar em todo mundo que está inserido na comunidade. Então, você vai explicar isso aqui, certo? A atividade de casa corrigida. Nós vamos agora para o nosso capítulo 4, planejamento urbano. Quando eu falo de planejamento urbano, você lembra do quê? Da cidade. E quando eu falo de planejamento, tudo em seu devido local. Olhando para essa imagem, o que é que você consegue perceber? Um alagamento, não é isso? Causado aonde? No meio da rua, no meio da estrada, no meio de uma rodovia, não é isso? Tia, mas por que isso acontece? Falta de planejamento urbano. Isso aqui, gente, é muito importante para manter a cidade organizada, né? A gente tem algumas cidades que tem praças e ambientes, né, ventilados. A gente tem parquinhos, a gente tem campos de futebol. Então, tudo isso vem de onde, tia Lorena? De um planejamento, tá certo? É interessante citar isso porque, né? Porque a importância de um planejamento urbano faz com que a comunidade que esteja inserida nele tenha mais cuidado, né? Veja o bem comum, veja o que as autoridades responsáveis estão fazendo pelaquela cidade, tá certo? Então, essa é a importância do planejamento urbano. Vamos ver aqui o que está dizendo o nosso capítulo. Neste capítulo você vai ver como ocorre o planejamento urbano e estudar a importância dele para a qualidade de vida da população. Conversa vai. O que a imagem de abertura representa? Um mau planejamento, né? Você já viu uma situação parecida na cidade? Se sim, em que local? Gente, aqui em Maranguape, eu estou falando em Maranguape porque a nossa escola está inserida aqui. Você já viu alguma situação dessa? Que você teve que atravessar lá a estrada e molhou o pé? Será que você já viu? Pense aí. Tia Lorena não vai falar não, vai deixar vocês pensarem, tá? Conversa vem. A imagem da página de abertura apresenta alguns problemas enfrentados no dia a dia de algumas cidades. Que problema é esse? O que pode ser feito para evitá-lo? Voltando aqui para cá de novo, novamente. Vou falar aqui dos buracos que tem no asfalto, né, gente? Isso aqui empoça a água que chove. Ele não consegue... a água não consegue correr para o córrego, então acontece o desempoçamento aqui. Infelizmente, as estradas, né, não têm a devida estrutura que merecia ter. Por isso que fica esse alagamento aqui. E muitas das vezes, nós pedestres, né, quando a gente está tentando aí atravessar a rua e está chovendo, está esburacado e tem muita água, né, o carro acaba nos molhando, né? Voltando aqui. Acesso à cidade. Vamos ver o que é que diz aqui, gente. Vamos lá. A cidade é um lugar com grande concentração de pessoas. Quando muitas pessoas vivem em um mesmo lugar, precisam pensar na melhor forma de fazer com que todos se sintam bem e tenham acesso a tudo que a cidade pode oferecer. Analise as imagens a seguir, ó. Olha aqui para essa imagem e olha para essa. O que é que você consegue perceber? Que uma, né, tá meio vazia e a outra lotada. Agora vamos perceber os lugares. Rua Planaltina, em Goiânia, e aqui no Rio de Janeiro. Se você perceber, você consegue ver o asfalto aqui, né? Aqui parece um centro, digamos assim. E aqui, um bairro já mais afastado. Então, você consegue perceber a aglomeração de pessoas, né? A concentração de muita gente. Se você observar, com certeza aqui deve ter lojas. E aqui, já não, né? Tem mais residências. Mão na massa. Em sua opinião,
Qual das duas cidades representa na imagem a seguir foi melhor planejada? O que você acha, gente? Já que aqui é uma rua e aqui é outra. O que é que você vai me dizer? Claro que foi essa, né? É essa que você vai me dizer? Não sei, é sua opinião. Por quê? Por que ela foi mais planejada? Ah, tia Lorena, porque tem lojas, as pessoas visitam e a outra ninguém vai. Será que é isso? É mais a sua opinião. O crescimento exige mudanças. Vamos ver por que a cidade cresce e por que tem que mudar. Nos últimos anos, os centros urbanos tiveram um crescimento muito grande. Com isso, cada vez mais pessoas chegam e precisam de acesso a tudo que a cidade pode oferecer para que se tenha melhor qualidade de vida. Nesse sentido, é importante que os governantes pensem em quais melhorias devem ser feitas para atender a população, com a lupa na mão. Pesquise com seus familiares a rua em que você mora para responder as perguntas a seguir. Você pode perguntar, não precisa sair para pesquisar não. Há quanto tempo sua família mora nessa rua? Você vai colocar aí a quantidade de tempo. Como ela era quando sua família se mudou? Será que ela era já asfaltada? Será que ela era na estrada carroçal, né, feita de barro? Não sei. E como ela é agora? Você vai descrever aí como é a sua rua. Em uma folha com o seu nome, escreva um breve texto para o prefeito de sua cidade. Você não vai fazer isso, tá, gente? Não precisa fazer isso. O que você pode fazer? Você vai pegar lá uma folha, corta lá a folhinha no meio, faz do jeito que a tia Lorena disse. Cola bem aqui no início da folha, ó, pronto. Bem aqui em cima, daquele mesmo jeito que a gente faz. E você pode escrever uma carta para o prefeito dizendo o que poderia ser melhorado, certo? Como é que eu vou falar, tia Lorena? Eu vou voltar lá para o meu componente curricular português, né? A tia Lorena já ensinou como é que escreve uma carta, né? Como o prefeito é a autoridade máxima, o que é que eu vou fazer? Excelentíssimo prefeito João Paulo Xerez, acontece isso, aí você vai falar e o que você observou da sua rua, o que você observou da sua cidade que precisaria melhorar. Ok? Fez a carta, coloca lá. Ó, olha aqui que interessante. Sobre quais melhorias você gostaria de ver na sua rua. Você pode citar também o que você achava, o que você acha que para melhorar a sua rua tem que ser criado. Você pode citar isso também. Coloca lá no começo da folha. Para a melhor qualidade de vida da população, é importante que os governantes da cidade, o prefeito e vereador, façam um planejamento urbano. Ou seja, pensem em melhorias do sistema de transporte, na acessibilidade de pessoas com deficiência, como cadeirantes e deficientes visuais nas vias públicas, como ruas e calçadas. No policionamento, na educação, nas moradias, no sistema de saúde, nos parques, entre outros. Planejamento urbano. Ó, nós vamos ver o que é planejamento urbano para você ter uma ideia de como você vai fazer sua carta. Planejar uma cidade é definir áreas específicas, onde podem ser desenvolvidas determinadas atividades, como indústria, comércio, hospital, escola, moradia, assim como facilitar o transporte para a população, garantir opções de lazer, acesso à saúde e à educação. O planejamento urbano também desempenha um papel importante no desenvolvimento sustentável das cidades, pois por meio dele é possível prever as necessidades áreas verdes e parques de preservação dentro dos centros urbanos. Ó, aqui em Maranguape seria maravilhoso criar um parque, né? Mas o que é um planejamento urbano? Ó, é aqui eu tenho dizendo exatamente a definição do planejamento urbano. É um processo de idealização, você pode até colocar aqui do ladinho, ó, importante, né? Criação e desenvolvimento de soluções que visam melhorar e revitalizar certos aspectos dentro de uma determinada área urbana, de um planejamento de uma nova área urbana em uma determinada região, tendo como objetivo principal proporcionar aos habitantes uma melhoria de qualidade de vida. O principal documento que orienta as alterações da cidade chama Plano Diretor. Tia Lorena, por que tem esse plano? Maranguape tem isso? Maracanã tem isso? Tem sim. Ele é a base para todo o planejamento urbano, pois é onde são definidos os limites da expansão urbana para que a cidade cresça de maneira organizada. A ausência de uma boa gestão, de um bom ordenamento e de um bom planejamento traz à cidade graves problemas. Ó, se não tiver, já sabe que tem graves problemas, como falta de equipamento, de serviço público e de infraestrutura adequada. Com a lupa na mão, sua cidade possui um plano diretor? Se sim, você conhece o plano diretor de sua cidade? Resiste a resposta no caderno. Você pode estar colocando isso aqui no caderno, falando, né? Tia Lorena, tem, acontece dessa forma, onde é que eu vou encontrar? Lá no site da Prefeitura de Maranguape, Maracanaú também, tá?
E o planejamento e acessibilidade é a questão de ter locais acessíveis para pessoa com deficiência. Tia Lorena já falou isso, ó, e aqui eu tenho alguns exemplos que muitas das vezes a gente não vê isso, né? A gente não vê isso. E é importante que tenham, né? Você tira pela nossa escola. A nossa escola, ela tem rampas de acesso, né? Tanto para cadeirante como quem está lá, deficiente visual. E você observa aqui, ó, que é muito raro você encontrar isso. Tem muito aonde? Lá em shopping. E aqui, ó, os ônibus, né? Os transportes públicos, né? Será que eles apresentam mesmo essa acessibilidade? Você já viu alguém usando? É questão de experiência, tá? Então esse foi a nossa aula de geografia. Eu acredito que você entendeu um pouco sobre planejamento urbano. Dúvidas você sabe que você perguntar, porque a tia Lorena está aqui para responder, certo? Conto com vocês para responder o dever de casa, que vai ser super fácil, porque vocês estudaram, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula.